Dando sequência à nossa aula de renascimento cultural, vamos ver aqui um dos pontos importantes, que é sobre o humanismo. O homem medieval acreditava que todos os acontecimentos eram determinados por Deus. Conforme vimos anteriormente, a cultura medieval tinha como uma de suas mais importantes características a transmissão de uma visão religiosa católica que fazia as pessoas lembrarem a todo tempo sua relação com Deus e com a Igreja. Tá? Alguns intelectuais insatisfeitos com isso criaram um movimento conhecido como humanismo. Trata-se de um movimento europeu que promovia o espírito crítico, uma grande curiosidade em relação a todas as coisas, a busca pelo conhecimento e o desejo por obras de arte consideradas belas e criativas. Foram os humanistas que buscaram retomar valores da antiguidade clássica, a grega e a romana, como a filosofia, a beleza das esculturas, o espírito independente. Tá? O humanismo também estava relacionado a uma visão racional, isto é, que buscava as explicações mais precisas para os fenômenos da natureza, sem aceitar simplesmente o que era ensinado pela Igreja. Tá? Utilizavam a civilização da antiguidade clássica como inspiração, o ser humano é o centro de tudo, e a natureza, o ser humano e cultura da antiguidade clássica e o uso da razão. Então, esses são alguns pontos importantes do humanismo. O homem agora no centro das atenções, o ser pensante, o ser dotado de decisões próprias, sem interferência de nenhuma instituição a qual ele estava subjugado durante todo o período aí da Idade Média. Tá bom? Aceitar informações apenas pela fé era uma atitude, segundo os humanistas, que impedia o ser humano de crescer. Daí a defesa da ideia renascentista é conhecida como racionalismo. Vamos para o nosso próximo tópico aí. Nesse próximo slide nós temos as artes do Renascimento. Nas obras do Renascimento estão presentes os valores e a religião cristã. A arte valorizava o ser humano. Então tudo que foi produzido durante o Renascimento, as pinturas, a arte, a literatura, ela evocava a importância do ser humano. Tá? O centro da arte renascentista foi a Península Itálica e principalmente em cidades como Roma e Florença. Boa parte foi patrocinada pelos mecenas, comerciantes ricos e banqueiros que financiavam e prestigiavam artistas plásticos, escultores e cientistas. Em Florença, uma família de sobrenome Médici governou a cidade por 3 gerações no século XV, chegando ao poder por meio da riqueza alcançada com o comércio. Os Médici eram, portanto, burgueses que tiveram grande influência na Europa nessa época. Tá? Os Médici foram aquilo que chamamos de mecenas, isto é, ricos que patrocinavam as artes sustentando filósofos, escultores, pintores, entre outros filósofos. Seu auxílio aos artistas não era gratuito, queriam com isso ganhar fama por meio da popularidade alcançada na obra. Diversos governantes europeus foram também mecenas na época. Então os mecenas eles patrocinavam, financiavam, eram burgueses, pessoas ricas de influência que financiavam, que sustentavam essas obras, que apoiavam os filósofos e escultores nas suas empreitadas. Além dos mecenas, foi importante para o Renascimento italiano a posição geográfica das cidades. Tá? No próximo tópico também vamos ver aí mais sobre a arte renascentista com as pinturas. Nesse próximo slide nós temos aí a pintura renascentista, mas é importante também falar sobre a arquitetura, onde foram feitos grandes projetos que diferenciavam bastante do que era promovido na construção de catedrais góticas da Idade Média. Eram obras que retomavam características da arquitetura greco-romana e utilizavam em profundidade conhecimentos de matemática e da geometria. Temos a aplicação da perspectiva, uma espécie, uma forma de utilizar na pintura. A perspectiva utilizava princípios geométricos e matemáticos para as obras. A perspectiva permitia, por exemplo, melhor representação de espaços em profundidade nas pinturas, o que não era feito nos quadros medievais. Uso de tinta a óleo. Outro aspecto importante, a questão das sombras também, foi o uso de
diferentes tonalidades nos quadros, no recurso chamado claro-escuro, em que algumas partes ficavam mais claras e outras mais escuras. As sombras conferiam maior realismo aos quadros e destacavam elementos da preferência do artista. Temos aí o estudo das sombras, o estudo da anatomia, né, muito importante para conhecimento do corpo, a anatomia do corpo humano, como é que funcionava a função de alguns órgãos. E isso foi até importante para o desenvolvimento de alguns remédios para combater algumas doenças na época. Então, a gente percebe que a arte renascentista ela vai ser importante em vários aspectos da cultura europeia em questão, tá? Vamos ir para o nosso próximo slide falando sobre a invenção da imprensa pelo João Gutenberg. Uma das grandes invenções do Renascimento cultural desse período foi a invenção da imprensa. Imagine-se que todos os livros da época eram feitos, né, antes da invenção da imprensa, eram feitos à mão. É preciso você ter que traduzir um livro de 400 páginas, 1000 páginas, 500 páginas à mão. Isso demandava muito tempo, esforço humano. E um dos livros que foi utilizado muito a questão manual foi a Bíblia. A própria Bíblia foi traduzida manualmente por vários e vários anos, né? O processo de fabricação de papel só chega na Europa no século XII. Foi utilizado pelos mercadores venezianos para registrar informações importantes. Temos o uso da prensa. Você vê pela imagem como é que ela era feita, como ela era construída, tá? A Bíblia, de 42 linhas, de 1455, é considerado o primeiro livro impresso, e com isso houve um aumento da produção e venda de livros, tá? O inventor foi o João Gutenberg, um alemão. Isso ampliou a circulação de livros pela Europa. Uma das novidades do período foram os livros de mão, chamados assim porque poderiam ser carregados pelo leitor, da mesma forma que fazemos com nossos livros na atualidade. Até esse tempo, os livros eram feitos para ser apoiados em mesas, tá? Então a gente percebe a grande importância, esse grande, digamos assim, esse grande achado da invenção, que foi a invenção da imprensa para a produção, para a publicação de livros, e pelo alemão John Gutenberg. Ele viveu de 3.998 a 1468, tá? Um abraço, até a nossa próxima aula.